permitiu ser tocado pelo amor de Deus. Se você está nos visitando aqui, você nunca disse sim ao amor do Senhor Jesus, deixa Ele tocar na tua vida, deixa Ele mudar a tua história, deixa Ele restaurar você. Abre teu coração, não permite que nada venha atrapalhar o que Deus tem para falar para você nessa noite. Fecha os teus olhos e diz: Senhor, fala comigo, Espírito Santo de Deus. Se você não acredita que existe um Deus real, diz: Deus, se Tu existe, fala comigo. Eu sinto que meu coração é de pedra, que nada toca o meu coração, mas se Tu és real, fala comigo. E eu creio que este Deus real tocará a tua vida, mudará a tua história, e você será um testemunho vivo do amor do Senhor que te alcança. Te amamos, Senhor Jesus. Te amamos, Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, junto comigo. Primeiro Coríntios, capítulo 13, é um capítulo conhecido na palavra de Deus, porque ele trata de algo que para Deus, para Jesus Cristo, é indispensável. É indispensável. E desde já eu quero dizer para você que o Senhor, Ele não se move se não for por causa do amor. E aos versos 1 a 3, 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Amém, diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Amém? Você pode tomar o seu lugar. Amém. Para nós começarmos a falar um pouco sobre essa característica de Deus, a característica de Deus mesmo, que é o amor, eu quero já dizer para você de antemão que aqui não está se tratando de sentimento, tá? Não está se tratando necessariamente do sentimento, do romantismo que muitos de nós temos ao falar sobre amor. Aquela sensação que muitos de nós experimentamos por pessoas próximas, pelos nossos pais, por nossos filhos, por amigos, por pessoas que queremos bem. E nós desenvolvemos este sentimento, né? E ele vem muitas vezes disfarçado como
não me entendam mal, tá? Eu não estou aqui rebaixando os sentimentos de ninguém, mas ele vem geralmente acompanhado de amizade, ou do amor entre homem e mulher, ou da dependência entre pais e filhos. Isso tudo causa entre nós um vínculo que nós, em geral, denominamos amor. Mas quando eu leio esse texto e lembro do que Jesus fez naquela cruz, eu não vejo um simples sentimento, como nós rebaixamos. Eu não vejo um simples, nossa, eu amo você, e tem gente que diz que ama para tudo, para todas as coisas, amo tal comida, amo tal roupa, amo viajar, amo fazer isso, amo fazer aquilo, e acaba rebaixando o que realmente é o amor. O amor, ele é um dom de Deus. Ele é um dom de Deus. Ele não é um sentimento. O amor é mandamento. E nós não temos como obedecer o mandamento baseados em sentimento. Nós obedecemos o mandamento do Senhor baseado na nossa fé nele. Nós obedecemos mandamentos do Senhor porque nós entendemos que Ele sabe o que é melhor para nós. Quando Jesus diz, olha, amai uns aos outros, Ele não diz para você desenvolver sentimento por todo mundo, mas Ele diz para você amar. Ele diz para você amar. E amar implica segundo as palavras de Jesus, vamos ler aqui, em João 15, 12 diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12, tá? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai tenho dado a conhecer. Não foste vós quem escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vocês. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, é mandamento do Senhor. O mandamento do Senhor é que nós amemos uns aos outros. Vivamos em amor. Vivamos em amor. E aí eu meditando sobre, não sei, tem mais de um mês atrás, sobre 1 Coríntios 13, indo para o meu trabalho, eu pensei nessas palavras, né? Sem amor, de nada vale. Se não fosse o amor, nada tem valor. Se não formos movidos pelo amor, nada faz sentido, segundo o que está escrito aqui na palavra de Deus. Tudo é vazio se não for por causa do amor. Eu posso fazer todas as coisas, e aí eu quero convidar você a mais uma vez ler comigo, pensando em Jesus. Nesses 3 versículos, diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Você acredita que o Senhor Jesus conhece todas as línguas dos homens? E que Ele conhece a língua dos anjos? Ele sabe o que é falado no céu, Ele sabe o que se fala na terra? Então, quem é esta pessoa que conhece todas as línguas? O nosso Deus, Jesus Cristo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, Jesus era profeta? Ele fez profecias. E conheça todos os mistérios e toda a ciência. Eu creio que o meu Senhor Jesus é sábio, conhece todas as coisas, tem todas as respostas.
E ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E eu pensando nessas palavras, lembrando do que Jesus fez naquela cruz, o Espírito Santo ele me disse que o sacrifício de Jesus, ele tem valor na sua totalidade, porque o Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se move da maneira correta, ele se move pelos motivos corretos. Se nós formos ler João 3,16, ele fala, porque Deus amou o mundo. E o Senhor me disse, essa é a minha motivação. A motivação do Senhor não é outra, senão o amor. E aí eu quero conversar com você um pouco sobre isso. Qual tem sido a nossa motivação? Qual tem sido a motivação da igreja? O que te moveu para estar aqui nessa noite? O que te move a estar nos grupos familiares? O que move o teu coração para você fazer parte do ministério de louvor, para você fazer parte dos outros ministérios da igreja? O que move o teu coração para você ser um pastor, uma pastora? O que move o teu coração para você ser um evangelista? O que move o teu coração para você ser uma missionária, um missionário do Senhor? Será que é por status? Será que é porque eu quero aparecer para alguém? Será que é porque eu acho legal? Porque eu sei fazer muito bem? A motivação do nosso Deus não é outra a não ser o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa é a sua motivação. E qual é a nossa motivação? Se você por um acaso tem tido motivações erradas para se mover no reino de Deus, eu quero te convidar a parar tudo, a se arrepender diante do Senhor, a colocar Deus no lugar dele e sair do trono. Eu sair do trono para que o Senhor esteja no lugar dele. A minha motivação, ela precisa ser baseada no meu amor ao Senhor. Ela precisa ser baseada no meu amor ao próximo. O que eu tenho para fazer no reino de Deus, a minha motivação, primeiro, precisa ser o amor. Se não for isso, eu posso fazer o que eu quiser fazer, o que eu puder fazer, o que eu tiver talento para fazer. E vai ser vazio. Será vazio. De nada terá proveito. De nada terá proveito. E o versículo ele continua. Deu seu filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Essa é a ação de Deus. Ou seja, para nós é o segundo passo. Quando nós somos movidos ou convidados a nos mover no reino de Deus. E entenda que se mover no reino de Deus não significa somente estar aqui pregando, somente estar tocando, cantando, louvando ao Senhor, somente sair para evangelizar, somente estar ali na porta recebendo as pessoas. Se mover no reino de Deus vai muito além do que isso.
É a nossa vida com um propósito diante do Senhor. A nossa ação, a nossa resposta, ela precisa a se mover no reino de Deus. Ela é muito maior do que o que nós fazemos aqui na nossa igreja, por exemplo. É muito maior do que o que nós fazemos nos nossos grupos familiares, por exemplo. Vontade. Deus abençoe. Bem-vindos. Então a nossa ação, ela precisa acontecer depois da nossa motivação. E qual é a nossa motivação, igreja? Eu ouvi alguém falar. Qual precisa ser a nossa motivação? Amém. O amor, ele precisa ser a nossa motivação. Quando o Senhor Jesus ele disse, olha, eu vou resumir aqui para vocês os mandamentos. O que ele disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. E ao próximo como a você mesmo. Então, quando Jesus ele resume os mandamentos, ele está dizendo, olha, o mais importante de tudo é você ter Deus como Deus, acima de todas as coisas. Ele não pode estar acima do teu casamento, ele não pode estar acima dos teus filhos, ele não pode estar acima da tua profissão, ele não pode estar acima da tua conta bancária, ele não pode estar acima de nada. Ele não pode estar acima dos meus pecados, ele não pode estar acima das minhas vontades. Essa é a nossa motivação. O amor precisa nos mover. Nós precisamos nos mover em amor ao Senhor. Precisamos nos mover em amor ao Senhor. Mas como a obra do Senhor Deus, ela é completa, ele tem uma motivação. Deus amou o mundo. Ele tem a ação, deu seu Filho unigênito, mas ele também tem um objetivo e tem um propósito. Diga comigo, propósito. O que é propósito? Propósito é a finalidade de tudo o que nós fazemos. Tudo o que nós fazemos precisa ter um propósito, precisa ter um fim, precisa ter uma finalidade. Você sai de casa para o seu trabalho se você não tiver um propósito. Você sai da sua casa para ir à feira, por exemplo, se você não tiver um propósito ali. Eu vou sair só para eu passear um pouquinho, esticar as pernas e volto para casa. Não, geralmente a gente vai ao supermercado, vai à feira, vai a qualquer outro lugar, porque nós precisamos, no mundo capitalista que vivemos, adquirir algo ali naquele lugar específico, correto? Eu vou ao meu trabalho porque eu tenho um propósito ali. Eu realizo uma função naquele lugar. E no reino de Deus, nós também temos um propósito. O propósito de Deus, quando mandou o seu Filho unigênito, foi para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna no Senhor Jesus. E qual é o nosso propósito enquanto igreja? Como nós estamos nos movendo? Primeiro, o que tem nos motivado. Segundo, o que estamos fazendo. E terceiro, qual é o nosso propósito? Qual é o nosso propósito? A finalidade de eu me mover no reino de Deus é para agradar homens ou para agradar o coração do Senhor Jesus? A finalidade de eu me mover no reino de Deus precisa também ser alcançar vidas. E aí é onde eu queria chegar. O pastor Henrique está aqui. O pastor Henrique hoje falou sobre 4 leis espirituais. Fala sobre que todos nós, que Deus nos ama, que
todos nós pecamos, que estamos separados dele pelo pecado e que ele tem um propósito para as nossas vidas, que é nos levar para perto dele. Este é o propósito de Deus. Foi para isso que Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo não veio a este mundo morrer simplesmente por qualquer outra situação. Ele não veio aqui, vou lá experimentar como é ser um ser humano. Não. O propósito de Deus foi para que você estivesse aqui hoje, recebendo uma porção do Senhor sobre a tua vida. Para que você estivesse aqui hoje, adorando ao Senhor. Isso só é possível porque o Espírito Santo de Deus já tocou o teu coração, já mudou a tua história e tem trabalhado em você. E a nossa pergunta é: qual tem sido o nosso propósito quando nós nos movemos no reino de Deus? Os jovens que estiveram aqui ensinando sobre a morte de Jesus e sobre 3 parábolas que o Senhor Jesus contou. Qual foi o propósito para vocês estarem aqui? Será que é porque a liderança convocou? Ou no meu coração existe o propósito de transmitir a mensagem do amor de Deus para que outras vidas possam conhecê-lo através daquilo que eu me movo no reino de Deus? Pense nisso, jovem. Pense nisso, adolescente. Pense nisso, júnior. A nossa vida precisa ter um propósito. E nós precisamos nos mover em amor ao Senhor Jesus Cristo. Eu queria falar um pouco sobre quem prestou um pouquinho de atenção nas encenações e nas músicas que foram entoadas aqui, percebeu que nós cantamos e ensinamos sobre 3 historinhas que o Senhor Jesus contou. Amém? Qual foi a primeira? Ovelha perdida. A segunda foi sobre a dracma perdida. E a terceira, filho pródigo. Amém. Esse relato está lá em Lucas 15. Os versos 1 e 2 diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E eu quero te mostrar uma imagem. Esse aqui é mais ou menos um esquema de como era uma casa na época de Jesus. Tá? Tinha aqui a entrada, aqui ficavam... no pátio ficavam alguns animais, aqui algumas dependências da casa. Só que existia uma particularidade em muitas casas, que eu não sei se você consegue enxergar aqui no cantinho, tem umas pessoas no telhado, meio que assentadas, embaixo de uma tenda, embaixo de um telhadinho ali, e provavelmente eles estão fazendo alguma refeição, alguma coisa nesse sentido. O que acontece? Ali no Oriente Médio, o clima é muito quente. Né? Eles não tinham as casas como nós temos aqui.
onde nós fazemos a nossa refeição, em geral, dentro de uma cozinha ou de uma sala de jantar. Eles, em geral, faziam as refeições nos telhados, tá? Assim como estão ali no cantinho, tá? Então, era tido como uma área de convívio social entre as pessoas. É ali que eles passavam grande parte do tempo também. E aí o que acontece? Jesus, ele se encontra aqui nesses versículos, diz que ele se encontra com os publicanos e pecadores. E aí Jesus entra em uma casa e sobe para comer com eles. É por isso que eles passam, a ideia é que eles passam pela rua, enxergam o que está acontecendo ali em cima nos telhados, e eles enxergam que Jesus está ali com pecadores, com publicanos. E quem que estava passando por ali? Os fariseus, os escribas, os religiosos da época que estavam acima de todos e de tudo. E eles começam a confrontar o que Jesus estava fazendo, porque Jesus ele não estava dentro de uma casa. Imagina, se Jesus viesse por aqui, fosse lá na casa do pastor Arão, poucas pessoas iam ter acesso. Mas no contexto da época, era meio que visto por todos o que estava acontecendo ali. E Jesus ele estava numa condição parecida com esta, fazendo uma refeição, tanto que eles disseram: este recebe pecadores e come como um deles. Eles estavam vendo Jesus se alimentar ali naquele lugar. E aí Jesus ele ficou sabendo do que estava acontecendo, do murmurozinho que estava acontecendo ali embaixo. Ele desce, vai à porta e se coloca ali diante dos fariseus e ele propõe as 3 parábolas para eles. Ele fala sobre a ovelha perdida. E a ovelha é um animal que, quando ele estava perdido, ele sabia que estava perdido. Afinal de contas, ele saiu ali do rebanho e se viu só, se viu sem o seu pastor. Enquanto os outros se afastaram, aquela ovelhinha ficou ali perdida, em meio àquela região desértica, onde não havia pastagem para ele, e ele estava desesperado, procurando o caminho até que ele se feriu, e aí a parábola conta que o pastor encontra, depois cura suas feridas e leva de volta para junto das outras. Então, no primeiro momento nós temos a ovelha que se perdeu, ou seja, sabia que estava perdida. No segundo momento, nós temos a dracma perdida. Fala sobre uma história da mulher que tinha as suas moedas, e para ela era como se fosse um seguro de vida dela. Ela precisava daquilo ali, caso acontecesse alguma coisa com o seu esposo, com a sua família, ela tinha aquela segurança ali daquelas moedas que poderiam dar uma sobrevida para ela. E ela perde uma dessas moedas. Ela perde uma dessas moedas. E essa moeda, acho que o Renato pregou sobre isso aqui uma vez. Foi, Renato? Ela não sabia que estava perdida. Ela não sabia que estava perdida. E a história conta que ela teve que acender uma lâmpada dentro da casa, porque em geral a casa, a parte interior da casa é escura, porque era desprovido de janelas. Essa aqui até tem alguma coisinha ali, mas em geral era desprovido de janelas. Então não tinha tanta iluminação exterior. Ela acende ali a lâmpada, varre a casa, que tinha muito pó, e ela encontra ali a sua dracma perdida. Então, nós temos aqui, no primeiro momento, alguém que sabia que estava perdido e foi encontrado pelo pastor. No segundo momento, alguém que não sabia que estava perdido e também foi encontrado por esta mulher. E a terceira parábola fala justamente sobre os 2 filhos e um pai amoroso, que costuma se falar do filho pródigo.
Mas a parábola ela não fala somente do filho pródigo. Aqui ele não é o personagem principal. O personagem principal é o pai. Então a parábola ela conta de um filho que saiu o mundo afora e no meio do caminho, quando aconteceu diversas coisas com ele, ele percebe que ele está perdido e ele volta para a casa do seu pai. E aí ele recebe ele com festa, eles vão lá para o telhado também da casa. E aí o filho chega, o filho que ficou, o filho mais velho, chega e diz: o que está acontecendo aí? Pergunta para o criado. E ele dá a notícia, dá a boa notícia que o seu irmão retornou para casa e ele se recusa a subir. E o interessante dessa parábola é que ela para justamente assim como Jesus estava. O pai ele está à porta da casa, assim como Jesus estava ali conversando com os fariseus e com os escribas. O que nós podemos entender? Que essas parábolas, elas se completam, elas contam a mesma história. As ovelhas perdidas estavam ali em cima, recebendo o Senhor Jesus Cristo. Eram os publicanos e pecadores. Eles estavam ali, tendo uma refeição com Jesus, e muito mais do que isso, recebendo algo dele. Conhecendo Jesus. Eles reconheceram que precisavam de Jesus, assim como a ovelha perdida, assim como aquele filho pródigo que perdeu tudo e volta para a casa do pai. Já os religiosos ali da época são como a dracma perdida, um objeto que não sabe que está perdido. Objeto que tem sim valor para o Senhor Jesus, mas ele não sabe que ele está perdido. E assim como o filho que se recusou a entrar na casa junto com o pai, eu imagino o Senhor Jesus convidando eles para subam, vamos partilhar desse momento junto comigo. Vamos partilhar desse momento junto comigo. Se você for ler a história, você vai ver que ela não termina. Não existe um fim na parábola do filho pródigo. Não existe um fim. Termina com o pai convidando o filho para entrar. E ela não diz se ele não entrou ou se ele entrou. Não existe um fim. Mas o fim dessa parábola é o Senhor Jesus ali na porta, convidando os religiosos da época para entrar. Para que eles pudessem também receber Jesus. E não ficassem só lá embaixo murmurando, não ficassem só lá embaixo falando mal de Jesus Cristo, ou daqueles que estavam com ele. Porque o que acontece é que eles se achavam acima da média, eles achavam que eles eram santarrões, eles achavam que eles estavam mais próximos de Deus do que os pecadores. E para eles era importante que os pecadores continuassem pecadores, porque eles eram mais pecadores do que eu. Então, se eles são mais pecadores do que eu sou mais merecedor de estar no reino de Deus. Mas aí eu vejo o Senhor Jesus se movendo em favor desses homens e dos que estavam lá em cima com ele. Eu vejo o amor do Senhor Jesus se movendo na vida deles. O Senhor Jesus, ele amava aquelas pessoas. Jesus, ele já estava movido pelo amor quando ele veio ao mundo. E após a minha motivação, eu tenho a ação. E a ação de Jesus foi estar à mesa com eles e partilhar. Eu imagino o Senhor Jesus partilhando coisas maravilhosas ali com aquelas pessoas. E quando Jesus desce para conversar com os religiosos, ele também tem uma ação neste momento.
falar com eles a respeito do plano da salvação. Mostrar, olha, vocês estão perdidos e nem sabem que estão perdidos. Vocês nem sabem que estão perdidos. E o propósito do Senhor Jesus com tudo isso, ele é muito maior do que o nosso. O nosso propósito, muitas vezes, se resume ao que a gente consegue enxergar. Mas o propósito de Deus, ele é muito maior. O propósito de Deus era alcançar aquelas vidas. Era resgatar aquela dracma que não sabia que estava perdida na casa do Pai. Era resgatar aquele filho que ficou. Esse era o propósito de Deus. E muito mais do que isso. O propósito de Deus, ele vai pelos séculos dos séculos. Ele ultrapassa os séculos dos séculos. E essa historinha que o Senhor Jesus contou, que a Bíblia chama de parábolas, alcançou as nossas vidas hoje. A palavra do Senhor, ela se renova todas as manhãs. Quando nós paramos para pensar um pouco sobre isso, o que o Senhor Jesus falou há 2000 anos atrás, até hoje, nós podemos meditar sobre isso e buscar verdades do Senhor para as nossas vidas. Porque o propósito de Deus é muito maior, vai muito além do que nós podemos imaginar. Eu quero falar com você que nessa noite está nos visitando. Se por acaso você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não entendeu este amor dele por você, saiba que você é muito precioso para o Senhor. Você é preciosa para o Senhor. E que Ele tem este interesse de ter você por perto. Ele quer ter você por perto. Ele quer te chamar de amigo. Ele quer te chamar de amigo, filho amado, filho querido. O Senhor Jesus, Ele quer transformar o teu coração. Ele quer tocar a tua alma. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua história. Assim como Ele tem mudado a minha história. Assim como Ele tem mudado a minha história. Eu confesso que por um tempo eu até falava, nossa, mas eu nem dei tanto trabalho assim para Deus. Eu nasci em lar cristão. Era levado para a igreja todos os domingos desde da minha tenra infância. E aí chega um momento da minha vida que eu cansei, eu não queria mais. Não vou mais para a igreja. Aconteceram algumas coisas, não dentro da igreja, mas na minha vida, que me afastaram do Senhor. Mas eu nunca fui para festa, nunca tive problema com drogas, com vício, com nada que à época eu achava condenável. Que eu achava que, nossa, isso deu trabalho dei trabalho para Deus. Eu enxergava, via meus primos, algumas situações dentro da minha família, minha parentela, que eu dizia, nossa, mas eu não sou essa pessoa. Não dou este trabalho para Deus. E aí o Senhor Jesus Cristo, depois de não foi tão longo o período que eu fiquei longe da casa dele, mas o Senhor me atrai novamente. E hoje eu enxergo que
se não fosse o Senhor, eu estaria perdido. Independente de quem eu era, se eu achava que eu era bom o suficiente para merecer salvação ou para não ser condenado, eu estaria perdido sem o Senhor Jesus. Porque não existe um justo sequer. A palavra do Senhor diz isso. Não existe um que justifique a si mesmo. Mas nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ele que pagou o preço por nós naquela cruz. Foi Ele quem pagou o preço. Ele é quem me faz merecedor de ser chamado filho de Deus. Não sou eu. Não é o que eu faço. Mas é Ele. É um privilégio, é um dom. Entenda dom como doação. Ele me presenteou algo. Assim como Ele presenteou a muitos que estão aqui, ou a todos que estão aqui. Então não entenda como eu que, de repente, não, mas a minha vida nem é tão errada assim. Mas simplesmente por estar longe do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que eu já estava morto em meus delitos e pecados. E eu precisava nascer de novo. Eu precisava nascer de novo. Eu precisava que o propósito de Deus, ele se cumprisse na minha vida. E o propósito de Deus é para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Mas eu preciso cumprir uma condição: crer no Senhor Jesus Cristo. Eu preciso cumprir esta condição de crer no Senhor Jesus Cristo. O versículo não diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo bonzinho não morra. Mas eu preciso crer. E eu preciso expressar a minha fé no Senhor Jesus Cristo. Eu preciso expressar a minha fé no Senhor Jesus Cristo. Entenda que aqueles que estavam ali, tendo aquela refeição com Jesus, os publicanos e pecadores, como diz aqui na palavra de Deus, eles estavam recebendo Jesus ali no convívio, no meio deles, participando de um momento, de uma refeição ali com o Senhor. E os outros estavam ali falando mal de Jesus, falando mal daqueles que estavam ali em cima com Jesus, estavam julgando os outros, porque se achavam melhores, porque achavam que Jesus não era digno de estar na presença deles. Quem eu tenho sido? Será que eu sou aquele que recebo Jesus com alegria e partilho momentos com o meu Senhor Jesus Cristo? Ou sou aquele que fico apontando o dedo para o pecado dos outros? Ou sou aquele que olho para Jesus e desdenho dele? Digo, eu não preciso deste Jesus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. E todos nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Todos os dias. Todos os dias. E eu quero finalizar este momento dizendo para você que o amor do Senhor Jesus Cristo, ele está posto à mesa. A ação de Jesus Cristo naquela cruz ainda é válida para você. Já está pago. Só falta você receber o teu perdão. Só falta você receber de Deus a salvação. E só é possível quando nós entregamos a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho.
Não há outra verdade e não há outro que seja vida, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Baixa a tua cabeça, igreja. Feche os teus olhos.